Muito boa tarde, no ar o Boletim Legislativo dessa segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. Uma ótima semana para você. Hoje vamos mostrar como foi o dia de votação aqui em São José. 76% dos eleitores da cidade compareceram às urnas nesse domingo. Tem ainda os detalhes de um projeto de lei que institui no calendário oficial de comemorações do município a Semana de Conscientização do transtorno de desenvolvimento da linguagem, condição que afeta 7 a cada 100 crianças. Tem ainda o alerta da campanha Outubro Rosa, que destaca a importância da prevenção ao câncer de mama. E o domingo foi de festa da democracia. Eleitores de São José foram às urnas escolher os futuros representantes. Segundo a Justiça Eleitoral, 75% da população compareceram à votação. Foram 361.127 votos válidos. E a gente acompanhou o domingo de eleição aqui no município. Manhã movimentada no maior colégio eleitoral de São José. Mais de 11 mil pessoas têm como local de votação o Colégio Univap. O Rafael veio sem muita pressa e preparado para o exercício da cidadania. Eu fiquei 5 minutos para poder votar, sem nenhum tipo de conflito, todo mundo exercendo o seu papel de cidadão, a democracia. Tudo de uma maneira pacífica e tranquila. E nunca é tarde para alguns lembretes. Por isso, recados foram espalhados pela escola. Boca de urna é crime e nada de celular na hora do voto. Para não errar o número do candidato, a colinha foi liberada. Mas teve muita gente que nem precisou. Para mim é super tranquilo. Já estou acostumada a votar aqui muitos anos, eu sou super tranquila mesmo. Eu sei que eu vou votar de cor, não preciso fazer colinha não. Para mim não tem problema nenhum. Não, normalmente quando a eleição tem muitos candidatos, né, até trago, mas hoje como era só prefeito e vereador, estava tudo na cabeça. As sessões foram divididas por mais de 140 colégios eleitorais em São José. É que a demanda é grande. A cidade hoje passa dos 536 mil eleitores. E a região sul, a mais populosa, também é a que concentra o maior número de pessoas aptas a votar. Ao todo, são 180.731 eleitores. Nessa escola municipal, o movimento era grande, mas o preparo de todos, equipes e população, fez tudo correr rápido. A gente sempre faz um planejamento antes, né? Uma breve pesquisa sobre o candidato, propostas e até auxílio e ajuda que eles fazem no município em si, né? Então, normalmente a gente prefere pessoas locais que têm mais familiaridade. E aqui é o exercício da democracia, né? A gente não pode falhar com isso. Para o Oscar, vir até a escola e votar é um gesto simples e que pode fazer a diferença na vida de todos nos próximos anos. A gente, como cidadão, a gente tem um compromisso com a cidadania, com o município, com a nação e votar com consciência, né? A gente sempre escolhe os melhores e esperamos que eles estejam lá nos representando, né? Com exemplos assim, de cidadania e união, a democracia supera barreiras. Para o seu João, por exemplo, o voto não é mais obrigatório. Mesmo assim, ele participou das eleições e diz que estará aqui nas próximas. Creio que Deus prepara isso. E a apuração dos votos terminou por volta das 8 horas da noite. Em São José, teremos segundo turno para a escolha do prefeito. Os 21 vereadores já foram escolhidos e a gente confere agora como ficou a composição da Câmara Municipal. A partir de 2025, as 21 cadeiras da Câmara Municipal serão distribuídas da seguinte maneira. O partido que ficou com o maior número de vagas foi o PSD, com 6 vereadores eleitos. Em seguida, aparece o PL, que vai ocupar 5 cadeiras. O PSDB, PT e PRD ficaram com 2 vagas cada um. União Brasil teve 1 vereador eleito, assim como Republicanos, Cidadania e PP. A gente muda de assunto para falar sobre direito do consumidor. Toda segunda-feira aqui no Boletim, especialistas nos ajudam a entender o que diz a legislação. E hoje vamos saber quais os procedimentos para cancelar contratos de prestação de serviços, como academias de ginástica ou escolas particulares.
Olá, começa agora mais um episódio do quadro Seu Direito. Dessa vez vamos falar sobre a contratação de serviços de academias de ginástica e escolas que oferecem aulas de modalidades esportivas. Em muitos casos, o consumidor assina um contrato anual para pagar mais barato nas mensalidades. E se for necessário cancelar o serviço antes do prazo, quais procedimentos devem ser seguidos? Afinal, qual é o seu direito? Quando o assunto são relações de trato sucessivo, como, por exemplo, contratos com escolas particulares ou academias, os cancelamentos desse plano, eles devem seguir algumas regrinhas para a própria proteção do consumidor. Por exemplo, se eu tenho interesse em fazer o cancelamento da minha matrícula, eu devo emitir um documento por escrito e protocolá-lo na secretaria da escola com o recibo de entrega desse pedido, informando, enfim, as razões pelas quais eu não vou dar continuidade no curso, entendeu? E se o curso não tiver começado, a aplicação de multa. É sempre importante ler o contrato antes, porque o contrato ele define essas regras, e o que não pode acontecer é uma cobrança de multa em excesso, além do que permite o Código Civil. Então, se não tiverem começado as aulas, por exemplo, o ano letivo, existe uma aplicação de multa de até 20% sobre o valor do que foi pago. E se a desistência ela vier no decorrer do ano letivo, por exemplo, a multa ela não pode ultrapassar 10% do valor que deve ainda ser pago. O mesmo vale para academias. Se há uma desistência no decorrer do contrato, existe a possibilidade de aplicação de multa, no entanto, essa multa também não pode ultrapassar 10% do que haveria de ser pago até o final do contrato. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer aponta que em 2025 o Brasil deve registrar 73.600 casos de câncer de mama. O dado revela a urgência em adotar medidas de prevenção. Quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores são as chances de cura. E a campanha Outubro Rosa destaca a importância da realização de exames. Esse grupo de mulheres reunidas compartilham a mesma história, a luta contra o câncer de mama. Aqui na Casa Gesto, entidade de apoio a quem enfrenta o tratamento oncológico, rodas de conversas como essas são comuns. A Casa Gesto é uma entidade social sem fins lucrativos que, desde 1995, presta assistência psicológica e social a pacientes com diagnóstico de câncer. O apoio psicológico é uma das frentes de trabalho, mas o local oferece uma série de outras ações. Nós trabalhamos grupos de autoajuda, encontros temáticos, com fisioterapia, temos também advogado e também ofertamos uma prótese de mama externa, onde ela coloca na mama operada. Isso ajuda também na autoestima dessa mulher, perucas, lenços, tudo para acompanhá-la nesse período que ela está mais fragilizada durante o tratamento. Uma das mulheres atendidas na casa é Zilá, diagnosticada com câncer de mama em 2021, aos 42 anos. Após retirar as 2 mamas, reencontrou a autoestima com a ajuda da Casa Gesto. Aqui, recebeu 2 próteses de mamas artesanais fabricadas por costureiras voluntárias. Já encontrei biquíni que põe prótese, já comprei o maiô que põe prótese. Eu amo praia, né? Então o negócio é praia, então já fui, já testei, tá ótimo. Para ampliar a informação e a conscientização sobre o câncer de mama, o mês de outubro ganhou a campanha Outubro Rosa. Entre as metas está a busca pelo diagnóstico precoce e o incentivo aos exames preventivos. Primeiro, a importância que o diagnóstico precoce vai possibilitar tratamentos menos agressivos, principalmente em relação à cirurgia. O diagnóstico precoce muito provavelmente vai possibilitar uma cirurgia de pequeno porte, não tão mutilante. E a probabilidade de cura também é muito maior quanto mais precoce é feito esse diagnóstico, tá? Ou seja, a sobrevida é maior. O melhor jeito de prevenir o câncer de mama é realizar o autoexame e a mamografia, principal exame para detectar a doença. Bom, infelizmente não existe uma prevenção do câncer de mama, né? E o que a gente consegue fazer é um diagnóstico mais precoce possível. E isso é dado pelo exame de mamografia. A mamografia ainda é o melhor exame para esse diagnóstico precoce.
ela é recomendada a partir dos 40 anos de idade, uma vez por ano para os pacientes, tá? E pode ser associado ou não a ultrassonografia, ressonância, enfim. Mas o exame padrão e mais importante ainda é a mamografia. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, foram estimados quase 74 mil novos casos de câncer de mama no Brasil em 2024. Esse é o tipo de câncer que mais acomete mulheres no país. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais chances de cura. Por isso, é importante estar atenta aos sinais da doença e também aos fatores de risco. Fatores de risco hoje muito associado à obesidade, hábitos de vida, né? Ingesta de álcool em excesso, tá? E também tem o fator genético, né? Muitas dessas pacientes têm pacientes já com câncer de mama na família. Para os casos positivos, acreditar e aceitar o tratamento é um passo importante. Na Casa Gesto, esse processo é realizado com o suporte de toda uma rede de apoio, amigos e familiares dos pacientes. A fé também é outra aliada. É muito importante, né? Porque geralmente quando acontece, tem casos que eu conheço, que o marido vai embora, que a família não liga, a pessoa não tem uma ajuda, sabe assim? E assim, graças a Deus, nesse ponto assim, todos foram maravilhosos comigo, família, amigos, todos, sabe assim? Então, assim, foi um tratamento assim doloroso, mas leve, vamos dizer assim, né? Zilá leva o lema Força, Foco e Fé da Casa Gesto muito a sério. Com bom humor e o sorriso no rosto, ela já acredita na vitória contra o câncer de mama. Glória a Deus, graças a Deus eu venci, né? Em nome de Jesus, né, Senhor? Venci. E aí eu vou só terminar agora esse tratamento, aí em 2027, em nome de Jesus, vou receber minha alta, né? E tudo bem. A gente fala agora sobre a saúde da criança nos primeiros anos de vida. Algumas apresentam dificuldade para começar a falar. E isso pode estar relacionado com o transtorno do desenvolvimento da linguagem, um problema que não tem cura, mas com tratamento é possível melhorar bastante as habilidades. E para promover ações que favoreçam a divulgação do conhecimento, a Câmara Municipal aprovou lei que inclui no calendário de festas e comemorações da cidade a semana de conscientização do transtorno do desenvolvimento da linguagem. O transtorno de desenvolvimento da linguagem é um distúrbio que age diretamente na comunicação da criança, como, por exemplo, a dificuldade de se expressar e até mesmo de entender certos gestos e falas. Como alerta essa fonoaudióloga, quem sofre com o problema tem limitações para interpretar o sentido de uma determinada frase. O TDL, ele é um transtorno que age diretamente na comunicação, né, da criança. Então, sendo na comunicação tanto expressiva, ou seja, ela não consegue emitir, né, verbalizar, quanto receptiva. Ela não está conseguindo receber, entender, compreender essa fala. Os principais sinais do transtorno são fáceis de serem detectados. Esse pediatra destaca alguns sintomas que podem ser percebidos até mesmo em casa. Essas crianças também têm alterações sensoriais, alterações motoras, desde muito cedo, alterações na comunicação e na interação comunicativa, seja pela parte verbal, na produção de palavras, mas também na produção de gestos diminuídos. Crianças que têm uma dificuldade em olhar para outras crianças também têm essa condição. Então, toda a condição não verbal da criança precisa ser avaliada junto com desabilidades, especificamente na produção de palavras e na produção linguística, de maneira geral, colocar palavras em ordem ou fazer narrativas, e também na parte compreensiva. Crianças que não respondem ao nome, crianças que não olham, crianças que têm dificuldade em discriminar sons. Ao perceber sinais como esses, um especialista, como uma fono ou um pediatra, devem ser procurados. Quanto mais cedo o diagnóstico do TDL, melhor para o tratamento. Na avaliação, cada detalhe é muito importante. Na avaliação global do desenvolvimento, a gente vê duas habilidades que são habilidades complementares. Uma é das praxias globais. E as praxias globais começam com os deslocamentos do corpo, as habilidades tônicas, equilibracionais e de interação primeiro com os planos, mas depois com os objetos,
projetos e com as pessoas. Para alertar a população sobre o TDL, um projeto aprovado na Câmara instituiu no calendário de eventos da cidade a Semana de Conscientização do Transtorno do Desenvolvimento de Linguagem. A data expande as ações do Dia Nacional de Conscientização do TDL, comemorado no dia 16 de outubro, e dedica uma semana inteira do mês para a realização de campanhas educativas. A proposta é ampliar informações sobre o tema e incentivar a busca por tratamento. É bem importante, né, falar sobre o quanto antes, né? Assim, então percebeu, né, que essa criança está vendo um sofrimento, né, da parte tanto da criança quanto da família, nessa comunicação, porque existe esse transtorno na comunicação, então é o momento de procurar ajuda. A Semana de Conscientização sobre o TDL também pode ajudar no apoio às famílias de crianças que têm o transtorno, maneira de alertar os pais sobre a importância de procurar apoio médico o quanto antes. A linguagem é a coisa mais importante para o desenvolvimento psíquico e a integração de uma criança no mundo simbólico, no mundo das representações, na sua construção da inteligência. Então, ter um projeto como esse e conscientizar e colocar como pauta específica para toda a educação, um processo de estimulação e de apoio a essas crianças é fundamental para o prognóstico e para o tratamento adequado dessas crianças. Vamos saber agora quais são as vagas abertas no PAT nesta segunda-feira, na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, alinhador de pneus, atendente de lanchonete, atendente de mesa, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de pedreiro, balconista de açougue, camareira de hotel, carpinteiro, chefe de serviço de limpeza, copeiro de hospital, corretor de imóveis, costureira de máquinas industriais, cozinheiro geral, cuidador de idosos, eletricista de manutenção em geral, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras, fisioterapeuta geral, funileiro de veículos, jardineiro, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de máquinas pesadas, mecânico montador, monitor de recreação, motorista de caminhão, motorista entregador, office boy, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de escavadeira, operador de máquina injetora de metais, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, pedreiro, pedreiro de acabamento, piscineiro, profissional de educação física na saúde, recepcionista atendente, recepcionista em geral, serralheiro industrial, servente de obras, vendedor interno, vendedor porta a porta, zelador de edifício. Ainda vagas para a pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A forma como a gente assiste filmes e séries mudou bastante nos últimos anos, isso por conta da chegada dos serviços de streaming, né? E pesquisa realizada pelo Serasa mostrou que 79% dos brasileiros pagam para acessar os conteúdos dessas plataformas, que têm contribuído bastante com a mudança de hábito de boa parte da população. Quando a Verônica liga a TV, é sinal de que é hora de relaxar. Adepta aos serviços de streaming, as plataformas de conteúdo online pode escolher uma série ou um filme com calma. Aí é só aproveitar. Eu gosto muito de ver alguns filmes que eu já vejo desde criança. Eu vejo direto os mesmos filmes. Por exemplo, eu assisto praticamente todo dia um filme do Harry Potter. Então eu tenho esse hábito, acaba
sendo confortável também e eu faço essa rotina. Muitas vezes o programa é em família. Ela e a filha, a Clarice, de 4 anos, aproveitam juntas os desenhos e filmes infantis. Pelo menos uma vez na semana eu faço o dia do cinema, que aí a gente faz pipoca, pego refrigerante, monto o sofá, coloco um filme que a gente escolhe juntas e a gente vê isso. Esse hábito é cada vez mais comum entre os brasileiros. Os streamings estão presentes em 70% dos lares do país. Além disso, 75% dos assinantes acompanham algum tipo de conteúdo pelo menos uma vez ao dia. Para esse consultor em comunicação e tecnologia audiovisual, além da facilidade de acesso e a variedade, as plataformas também despertam algumas paixões das pessoas. O Brasil tem essa história de seriado, né? Ou seja, do modelo um pouco mais como novela, né? Que é uma coisa já histórica, né? Que na América Latina isso foi criado na década de 70, né? Onde você tem essa criação, o grande impacto das novelas, né? Dentro da vida cotidiana de todos nós. E a gente percebe como isso tem essa tradição. A tecnologia que permitiu a popularização dos serviços de streaming também deu a eles a possibilidade de estarem mais próximos de nós. Além das séries e dos filmes, as plataformas também procuram maneiras de manter o contato com o público através de eventos e conteúdo nas redes sociais. Movimento que acaba influenciando o comportamento das pessoas. Com a capacidade das plataformas de criar tendências, surgem os fenômenos culturais. A novela já fazia isso, mas a novela, os filmes, né? Mas o streaming, ele dá um impacto às vezes imediato, ele acabou de passar e você já vê nas mídias sociais réplicas, coisas acontecendo que já fazem referência àquilo, né? Então hoje a velocidade é muito mais rápida, mas como modelo cultural é a mesma coisa que a televisão já fazia, ou seja, é a magia do audiovisual. Né? O audiovisual tem essa capacidade de influenciar pessoas, de criar tendências, né? E de modificar modos de vida. A paixão é tanta que é preciso ficar atento ao consumo excessivo de conteúdo. Ainda segundo a pesquisa, 80% das pessoas têm o costume de maratonar, assistir vários episódios de uma série sem intervalo. Hábito que, segundo esse neuropsiquiatra, pode ter consequências negativas à saúde mental. Se eu fico demais, eu posso estar deixando de fazer, deixando de ter uma vida social, se eu estou ficando tempo demais assistindo séries, eu vou estar deixando de fazer alguma outra coisa que pode ser benéfica para mim. Por isso, atenção adultos. A recomendação é a mesma dada para as crianças, como limitar o tempo de tela, fazer pausas regulares e ter cuidado com o horário de assistir, principalmente durante a noite. Assim, com o consumo consciente, o streaming se torna uma ferramenta de diversão e conhecimento, sem prejudicar a saúde. Através de filmes, histórias, de leituras, a gente pode também ter várias emoções positivas. A gente pode ter uma emoção de conhecer, de entender melhor alguma coisa. Então, essas emoções positivas, e às vezes até as emoções negativas, assim, sentir medo, se sentir assustado, tem um componente prazeroso. E é por isso que a gente gosta de fazer essas coisas, né, ter essas atividades e continua fazendo. Hora de saber como ficam as temperaturas na previsão do tempo. Na tarde desta segunda-feira, o tempo permanece nublado e com poucas aberturas de sol. A máxima prevista é de 28 e a mínima será de 12. Para amanhã, terça-feira, o dia promete ser mais quente do que hoje, com o sol protagonizando todo o dia. A máxima esperada é de 35 e a mínima será de 14. E o Boletim Legislativo dessa segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A programação completa está disponível também no nosso canal do YouTube. Ótima tarde para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!